Boa tarde, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho de Relações Econômicas Internacionais da professora Maria Isabel. O meu grupo é o grupo 11, eu, a Kátia e a Tatiana Valença, intitulado As Moedas Brasileiras e o Impacto na Economia. Nós já vimos algo que o Brasil passou por algumas moedas e todas as trocas que aconteceram foi devido à inflação. E aí, com a entrada do Cruzeiro Real, também foi uma troca de moeda como tentativa de controle da inflação. Em 1993, o presidente Itamar Franco, por meio de uma medida provisória, instituiu o Cruzeiro Real. Logo depois, veio o Plano Real, que foi instaurado através de 3 etapas. A primeira foi um plano de ação imediata. Também o governo Itamar Franco, em 1993, essa primeira etapa foi um conjunto de medidas econômicas que o governo fez, preparando o caminho para a entrada do Plano Real. Depois ele instaurou a unidade de valor real, que serviu como referência de preços, e aí em 1994 foi instaurado o Plano Real, e até hoje o Brasil utiliza o real como a sua moeda. Tem uma curiosidade importante em relação a essa transação de moedas, que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazia parte do governo de Itamar Franco, e através da entrada do Plano Real, na época também o Brasil vivia um período de bastante inflação alta, e ele conseguiu se eleger presidente logo depois, e ainda ele se reelegeu ficando no governo do Brasil durante 8 anos. Nós também falamos um pouquinho sobre o surgimento dos bancos. O primeiro banco apareceu no Brasil em 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil. O rei Dom João VI criou o primeiro banco, o Banco do Brasil, e ele era presidido por alguém indicado pelo governo. Hoje o Brasil ainda tem um Banco do Brasil e é um dos bancos importantes do governo. O terceiro capítulo, nós vamos falar um pouquinho de políticas adotadas pelo país para controle de moedas. Então vamos falar de valorização do real primeiro. Sabe-se que quanto mais o real se valoriza frente ao dólar, mais barato fica para realizar importações do produto ou para fazer compras no exterior. Ou seja, o brasileiro ganha poder de compra no exterior. Mas diante desse fenômeno, em contrapartida, os produtos brasileiros perdem competitividade para as exportações, porque os nossos produtos ficam um pouquinho mais caros com o real valorizado e assim desestimula as exportações. Com esse desfavorecimento de exportações, acaba acontecendo um desequilíbrio na balança comercial. Existe uma desvalorização cambial também, e para isso a gente precisa entender o que é a taxa de câmbio, que é a referência de valor da moeda nacional com relação às estrangeiras. No caso do Brasil, essa taxa representa o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Para que exista um controle de entrada e saída de moeda, existe a política cambial, onde o governo tenta adotar medidas para o controle ou ajuste de entradas e saídas de moedas estrangeiras no país. Dependendo da situação econômica em que o país vivencia, esse controle de moedas pode ser, as medidas para controle para entrada de moeda no país pode ser favorável, e dependendo da situação que o país vivencia, também ele pode adotar medidas que desfavoreçam a entrada de moedas estrangeiras no país. O Brasil adota a política cambial flutuante, ou seja, o preço da moeda é dado livremente pelas leis de oferta e procura. O mercado é que determina o preço da moeda e ele não sofre interferências dos bancos centrais. E quando a moeda se desvaloriza, os produtos nacionais se tornam mais baratos no exterior. Já as importações ficam desestimuladas, fazendo com que os dólares saiam do país. Se a gente tem uma moeda desvalorizada, vai incentivar as exportações e com isso vai favorecer a balança comercial. Também com o real desvalorizado, a gente consegue
um aumento do PIB, pois as empresas nacionais estarão empenhadas a produzir mais, atendendo à demanda das exportações e, consequentemente, as importações vão ser menores do que as exportações. Enfim, nós temos relações comerciais internacionais, nós do Brasil ou qualquer país do mundo possui relações econômicas com outro país. E como cada país adota uma moeda, é necessário ter uma política de troca de moedas, para que exista negociação sem conflito. A política cambial ela é adotada exatamente para que o governo controle essa entrada e essa saída de moedas estrangeiras no país. Se existe essa relação de troca, com as medidas tomadas pelo governo ou com o preço dado pelo mercado, facilita as relações comerciais. E é necessário que o país, até para que o país cresça internacionalmente, que ele possua essas relações e essa troca de moedas. Boa tarde, muito obrigada.